Bom dia a todos e mais uma oportunidade de juntos aprendermos mais um pouco sobre os ensinamentos de Jesus com este instrutivo capítulo 137 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Que Jesus abençoe a todos, que a inspiração não nos falte, que a paz permaneça em nossos corações. Hoje com o capítulo 137, cujo título é O Banquete dos Publicanos. E pelo título já imaginamos o tema, mas Emmanuel nos vem ajudar a perceber melhor mais esta tarefa de Jesus, que neste caso provocou a revolta dos fariseus, orgulhosos e dominadores, em especial no grupo mais fechado das suas leis. Para eles era algo inconcebível. Jesus, o Mestre, que ensinava as leis divinas, como poderia ele misturar-se com aquele tipo de gente? Para eles, fariseus, a refeição era um ato sagrado e partilhar isso com alguém era comungar das suas ideias, dos seus hábitos. Jesus, de uma maneira muito interessante, veio mostrar o contrário, que não são os impuros que tornam impuros aqueles que se consideram puros. Pelo contrário, são os puros que, indo ao encontro dos que ainda estão impuros, poderão auxiliá-los a se renovarem. Jesus, puro que era, foi ao encontro deles para os auxiliar e a se purificarem, invertendo aquela lógica que estava em desarmonia com as leis divinas. Os publicanos eram desprezados, ignorados e considerados pecadores. Portanto, a grande lição de Jesus naquela troca de ideias, naquela troca de exemplo, os puros foram ao encontro dos impuros. Jesus, puro, foi ao seu encontro. Jesus nos deixou esta reflexão profunda que se manteve na terra, por muitos, numa posição equivocada de orgulho perante as leis divinas. Por isso o Mestre disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. É uma frase muito forte que nos relembra a importância de procurarmos mais o Evangelho, mais o amor, para reconhecermos o quanto ainda precisamos trabalhar para nos renovar. E é sobre esse ato de Jesus que Emmanuel seleciona este versículo de Mateus. Mateus, que também era publicano, que também gerou algum desagrado perante o colégio apostólico, quando Jesus o chamou, pois mesmo sendo judeu, trabalhava para os romanos, sendo desprezado pelos próprios irmãos. E Jesus dá este exemplo de fraternidade e vai ao banquete dado pelo próprio Mateus. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Este é o versículo de Mateus. E vem Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, com a sua explicação, que nos diz, que nos explica bem o contexto deste versículo, desta passagem de Jesus, e nos diz: de maneira geral, a comunidade cristã em seus diversos setores ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Emmanuel está dizendo que nos vários setores do cristianismo, ainda aos dias de hoje, não compreendemos o significado daquele gesto de Jesus, que se senta à mesa num gesto material, mas com um significado espiritual. Falando do reino que ele trazia, um reino sem exclusões, sem prepotências, sem orgulhos, libertando a todos das divisões, das segregações, das ortodoxias, mostrando ali o seu verdadeiro reino, o reino do amor,
da igualdade e da fraternidade. Aquela mesa é para todos. Quem quiser vir e seguir-me será bem-vindo. Há um novo começo. Venham do Oriente, do Ocidente, de todas as partes, serão filhos do meu reino, disse Jesus, transmitindo ali a verdadeira mensagem do Evangelho. E continua Emmanuel. Não só a última ceia, com os discípulos mais íntimos, se revestiu de singular importância. Da última ceia já estudamos ou lemos alguns versículos sobre este ato, como está descrito no Evangelho de João, sobre a beleza espiritual, as orientações que ali Jesus deu, preparando o coração dos discípulos para o que viria a acontecer, e também para nós, até hoje, até aos dias de hoje. Nesta ceia temos as mais belas e profundas orientações consideradas por Jesus, como, por exemplo, as considerações sobre o Consolador prometido, que será, aos dias de hoje, o Evangelho, a prece final com os apóstolos, numa reflexão profunda que representa o futuro, a evolução no ponto de vista espiritual e, sobretudo, a promessa que nos enviaria o Consolador. Hoje em dia sabemos que o Consolador veio através da codificação de Allan Kardec, complementado com as 500 obras que Francisco Cândido Xavier nos deixou psicografadas, através de Emmanuel, de André Luiz, com tantos benfeitores espirituais, com as suas mensagens, que nos explicaram toda aquela passagem de Jesus tão profunda que marcou o planeta até aos dias de hoje, e é aquele caminho que devemos seguir, como nos diz o título deste livro: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E continua Emmanuel. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Sabemos também que foi na Páscoa que Jesus foi preso, que aconteceu a crucificação. E nessa reunião, nos diz Emmanuel, o Mestre revela o caráter sublime das suas relações com os amigos de apostolado, ou seja, Jesus apresenta ali a relação de qualquer coração que se entrega de coração a Ele. Jesus fala para os apóstolos ali presentes, mas também para os do futuro, ensinando naquela reunião como manter com Ele, Jesus, a presença não física, porque Ele ia partir, mas a sua presença espiritual, como nos ensina o seu Evangelho. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando, despedida efetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Como já vínhamos falando, este banquete de Jesus, de amor, carinho, acolhimento, tem um caráter de alerta, de orientação, para traçar diretrizes. Foram uma despedida, mas também um alerta, não só para aqueles à época, mas para nós aos dias de hoje, que não nos devemos acomodar, mas fazer o que ele disse. No entanto, voltando a Emmanuel, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porque já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Ora, o banquete desta lição e a última ceia é dos últimos atos da vida física de Jesus. Ele já tinha feito outros banquetes, mas estes marcam o fim do tempo físico de Jesus entre nós. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens
nascidos do seu amor. Jesus mostra aqui nesta passagem que, embora tenha escolhido os 12 apóstolos mais próximos, o seu amor se estendia a todos e com o mesmo carinho enviou a sua mensagem aos mais distantes. Aos discípulos prepara-os para maiores lutas, porque eles já se encontravam mais conscientes dos tempos difíceis que viriam a enfrentar. Mas aqui Emmanuel diz claramente qual a mensagem do banquete: a oferta do amor de Jesus, a oferta do seu amor a todos. Sabendo bem quais os mais famintos de algo mais profundo, famintos especialmente de alimento espiritual. Assim como Madalena, quando procurou Jesus, como nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, ela vinha numa profunda sede espiritual e Jesus lhe disse que ela estava bebendo da fonte errada, com a vida que mantinha. Portanto, ela procurava na vida material aquilo que não tinha e nada a conseguia preencher, assim como ainda tantos nós aos dias de hoje. Portanto, procuramos erradamente nos bens materiais, nas diversões, um preenchimento da vida espiritual e não é aí que a encontramos. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência da sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha. Também neste livro já trabalhamos o capítulo sobre a vinha do Senhor. E que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situações está pronto a atender as almas que o buscam. O pensamento, a ligação com Jesus deve ser permanente, não só em dias especiais, comemorativos, ou algum dia tradicional da semana, não. A comunhão e com os ensinamentos do Mestre, com a doutrina, a nossa comunhão de fé com Deus Pai, o Criador, e com Jesus, deve ser permanente, diária, todas as horas. Com estes banquetes, Jesus deixou gravado uma mensagem para todos na história do cristianismo: o recomeço, o acolhimento, a afetividade que o Evangelho representa. E Emmanuel quis explicar mais uma vez: o Senhor abraça a todos que desejam chegar e trabalhar na vinha do Senhor. E nós, cristãos, que um dia abraçamos o Espiritismo, não nos podemos esquecer disso. Quando alguém chega perto de nós, precisando e querendo ouvir o Evangelho, devemos ter cuidado, pois pode estar na hora daquela criatura estar no caminho para Jesus. Que tenhamos também nós a disponibilidade de servir sem julgamentos, sem exclusões, fazendo o papel que o Mestre nos recomendou: acolher, mostrando ali a hospitalidade do Cristo, não só nas ocasiões de fé, em dias marcados, mas prontamente ofertar o banquete do Evangelho, que está posto para todos, como ensina a parábola do banquete de núpcias, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O convite é feito a todos, cabe a cada um vestir a sua túnica. E já caminhando para o final deste magnífico capítulo, Emmanuel é claro: o banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. Jesus deu primeiro o banquete aos mais necessitados. Os apóstolos, os seus discípulos, estavam orientados. Era preciso atender os que estavam doentes. Andavam perdidos no orgulho, na descrença, nas falsas ilusões do mundo. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço, diz Emmanuel. Resta aos comensais
o aproveitamento da concessão. A mesa divina nunca foi retirada. Desde aqueles dias, desde aquela sua passagem, desde os seus ensinamentos, Jesus deixou a mesa sempre pronta para nós. E prossegue até aos dias de hoje. Desde o dia em que o Cristo veio ter connosco. Agora o aproveitamento cabe a cada um neste acolhimento universal para todos que queiram começar. A misericórdia de Jesus dá-nos sempre mais uma oportunidade a quem o queira seguir. O Espiritismo, partindo das próprias palavras de Jesus, é consequência direta da sua doutrina e nos traz a revelação da existência do mundo invisível, que levanta o véu do nascimento e da morte, da pluralidade das existências, que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras, dando oportunidade a todos através da bendita reencarnação. E quando o mundo entender que todos reencarnamos, que já temos vivido vários séculos, milénios, e que todos vamos ter a oportunidade de recomeçar sobre a lei da ação-reação, bem sabemos, mas todos temos essa oportunidade, tudo mudará. Porque aí vamos entender que já não vale a pena andarmos a perder tempo, andarmos nestes sofrimentos que se têm mantido ao longo no círculo reencarnatório. Vamos começar a perceber, quando esta palavra reencarnação começar a ser aceite e entendida na sociedade e em todas as religiões em geral, tudo vai mudar neste planeta. E está na hora disso acontecer, porque o planeta está a passar de uma fase para o mundo de regeneração e que será muito melhor. Não será ainda um mundo de amor, mas será um mundo melhor para todos, porque vamos entender definitivamente que vamos reencarnar e que temos que ter cuidado com as nossas ações do agora para que no futuro venhamos a ser mais felizes. O Espiritismo sem Jesus não faz o menor sentido. Foi Jesus que marcou estes pontos. É Jesus, o divino amigo de todos os dias, é o governador deste planeta, das nossas vidas, o companheiro de todas as horas e que veio ensinar naquele tempo aos homens o caminho a seguir. Portanto, vivenciar, pois, o Evangelho nas bênçãos da doutrina espírita será a melhor maneira de cooperarmos com Jesus, de fazermos aquilo que Ele nos pediu e que nos vai pedindo sempre através de tantas mensagens enviadas por bons espíritos que colaboram e trabalham com Jesus. Meus irmãos, obrigado pela vossa atenção, paz e luz no vosso coração. Até breve.